irmã, o nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, introdução geral, primeira parte de 1:1 a 8:26. Na aula anterior, a gente analisou Jesus que ensina em uma sinagoga em Cafarnaum e expulsa o demônio. Hoje a gente irá analisar os versículos 29 e seguintes que falam da cura da sogra de Pedro e de diversas curas. O objetivo nessa aula de hoje é continuar a diferença que há, as diferenças que existem entre a cura e a expulsão do demônio. São muitas diferenças. O verbo para curar é um, para expulsar o demônio é outro. Na expulsão do demônio tem toda a atmosfera de violência. O Senhor ordena, tem ordem. Aí que configura o exorcismo é a ordem. O demônio se manifesta, o demônio, o espírito impuro, chamado nos versículos anteriores, ele conhece nosso Senhor, ele conhece Jesus. Na cura não tem nada disso. O doente não se manifesta, não tem grito, não tem nada disso. É tudo um clima de passividade. E há então uma grande diferença entre a cura e a expulsão do demônio. Por que eu insisto sobre isso? Porque diversos teólogos hoje em dia insistem em dizer, primeiro, que o demônio não existe, então tem que explicar o que é isso aqui. Que espírito impuro é esse? Segundo, que era uma doença, então era só uma cura, e que era epilepsia. Pois mostre que era uma doença, e se era doença, por que tanta diferença entre a cura e entre os exorcismos, ou essas manifestações do espírito impuro? Por que tanta diferença? Então, vamos adiante nos nossos versículos. Cura da sogra de Pedro, Marcos 1, 29 e seguintes. Estamos no capítulo, logo depois do ensinamento de Jesus em Cafarnaum, na expulsão do demônio e da vocação dos 4 primeiros discípulos. Versículo 29. E logo ao sair da sinagoga, recorde-se, está na sinagoga, lá expulsou o espírito impuro, foi à casa de Simão. De novo, Pedro vem chamado por Simão. É o nome representa a pessoa, hebraico, judaico de Pedro. Ele é Simão. Em hebraico, Shimeon. Simão foi à casa de Simão e de André. André é o irmão de Simão. Foi com Tiago e João. Aqui já se forma o núcleo dos 4 primeiros discípulos. Desses 4, o Senhor terá uma grande intimidade com Simão, Pedro, com Tiago e com João. A sogra de Simão estava de cama com febre. Lá era o espírito, né? Ia gritar, gritava e tal. Aqui ela está de cama com febre. Tranquila, tá? Não tem grito, não tem atmosfera de violência, nada. E eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Então eles dizem a Nosso Senhor, olha, ela está doente. A sogra de Simão está doente. De cama com febre. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Olha o que Nosso Senhor faz nessa cura aqui da sogra do Simão. Ele se aproxima. Não é que trazem o espírito impuro como se ela tivesse um espírito impuro. Começa aqui a diferença. Ele se aproxima. Tá? Toma pela mão. Não tem grito, não tem ordem. E a faz levantar-se. O Senhor não ordena um espírito para sair, não ordena a doença que vai embora, nada. É um clima de passividade, não passividade, pacífico, tranquilo.
Tá? Então tem muita diferença entre esse relato de cura e o relato da expulsão do demônio. Como é que diz que é tudo doença? Não pode ser, porque começa pela diferença textual e a partir do grego. Isso não é análise literal. Literal é, mas não é análise fundamentalista. É a partir do texto grego que a gente analisa. Qualquer dificuldade eu vou para o texto grego, que é o que me interessa, porque o Evangelho foi escrito em grego. E o curso que eu fiz é para leitura e análise de texto em grego. Tá? Então, versículo 31. Cai a feken auten e, aproximando-se dela, tomou pela mão, ro piretos, cai dieconei autos. A febre a deixou e ela se pôs a servi-lo. Tá? A febre a deixou e ela se pôs a servi-lo. Do início, versículo 31, cai proselton, aproximando-se, egeren, tomou, auten, ela, ele a tomou, né? Cratessas, pela mão, se aproximou, tomou pela mão, e a fez levantar-se. Cai a feken. A feken é o verbo do se levantar. Cai a feken auten. A fez levantar. É o Senhor que a faz levantar. Toda a iniciativa é do nosso Senhor. Ele se aproxima, toma pela mão, a faz levantar. A febre a deixou. Ropiretos. Cai deconei autos. Cai a feken auten. Ropiretos. Cai deconei autos. E pôs a servi-lo. E pôs-se a servi-lo. Então, irmãos, é toda a atmosfera de muita tranquilidade. Quando nosso Senhor cura, é uma tranquilidade que não existe nos versículos anteriores, né? Recorde que ele estava na sinagoga, entrou em Cafarnaum, era um dia de sábado, sinagoga, ensinou e estava ensinando, todo mundo espantado com o ensinamento, ensina com autoridade que vai expulsar o demônio. Na sinagoga tinha um homem possuído de um espírito impuro, aqui não fala nada de possessão, lá sim, possuído. Ele gritava, a sogra não grita. Ele conhece Jesus, que quer de nós, Jesus, a sogra não conhece de Nosso Senhor. Provável que seja a primeira vez que esteja vendo Nosso Senhor. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o conjura, Jesus grita com ele, aqui não grita com a sogra. Cala-te, ordena para que saia. Aqui não tem nenhuma ordem. Ele só se aproxima, toca nela, toma pela mão, a faz levantar. Né? O espírito impuro sacudindo violentamente, soltando um grande grito, deixou. Aí tem toda aquela atmosfera de violência, grito, confusão e tudo. Aqui não tem nada. A sogra nem fala, né? Boas sogras, né? Todos então se admiravam, perguntando uns aos outros o que é isso, um novo ensinamento com autoridade. Então, uma grande diferença há entre a cura e a expulsão do demônio. Fora dizer que os verbos para expulsão estão no imperativo, né? Versículo 25, Fimotete, cai excelte, né? Cala-te e sai, uma ordem, e na cura não tem nenhuma ordem. Simplesmente se aproxima, toca, então tem uma grande diferença de hoje em diante, não digam que é igual. Não, não é igual. Existe cura, existe expulsão do demônio. Muito claro em Marcos. Continuação, versículo 32. Ao entardecer, tardinha, né? Quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. Aqui é uma grande diferença no grego, é muito claro. Trazem os enfermos, os doentes e os endemoniados. Então, há diferença entre as duas categorias de pessoas. Aquelas que são enfermos, que não estão firmes, que estão doentes, e os endemoniados, que no grego é daimonizomenos.
daimonizomenos, nos versículos anteriores, espírito impuro, pneuma acatarto, aqui já chama de demônio. Daimonios é uma palavra grega. A partir de hoje, alguém perguntar, essa palavra demônio vem da onde? Do grego. Tá? Aqui está no particípio. Daimonizomenos, os que eram endemoninhados, que estavam com o demônio. Então, o evangelista Marco faz diferença com esse cai e, né, trazem para ele todos que estavam maus, enfermos aqui cacos errontas, estando maus, né? E cai dos daimonides ou menos, e os endemoniados. Ele faz diferença com esse i, os que estavam maus ou doentes e os endemoniados. É uma conjunção, esse cai aditiva, acrescenta algo, não é tudo igual. Não é duas categorias de doente, porque o outro grita, entendeu? Tem ordem, tem expulsão. O doente não tem. O doente é tudo muito tranquilo, segue um esquema de tranquilidade. Que o endemoniado, aquele que tem o daimonios, né? Não tem essa tranquilidade. Então, esse versículo 32 é outra grande diferença. Porque trazem até Nosso Senhor os que estavam maus, segundo o grego, e os endemoniados. Então, trazem uns e outros. É bem diferente. Não vamos colocar na mesma categoria, porque são muito diferentes. E a cidade inteira aglomerou-se à porta da casa do Pedro, né? Casa dele em Cafarnaum, todo mundo veio, porque ele estava curando e expulsando demônio. Como hoje, né? Começa com essas manifestações, todo mundo quer ir. E ele curou muitos doentes, não curou todos. Jesus cura quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não cura todo mundo. Até porque a cura física não é o mais importante. É muito importante, mas não é o mais importante. Ele não veio só curar fisicamente, veio perdoar o pecado. Jesus veio perdoar o pecado. É essa a sua missão. Em Marcos é muito claro com aquele texto do paralítico, que eu irei analisar aqui com vocês. Ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. De novo, o i. Ele cura e expulsa. No grego é o kai. Conjunção kai. Aditiva. Ele cura os enfermos que estavam maus e expulsa o demônio. Muito claro em Marcos que há uma grande diferença entre expulsão de demônio e a cura física da doença. A revelia do que dizem certos teólogos aí. Né? Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Jesus não quer que o demônio fale quem ele é. Em toda a atmosfera de silêncio. Cala-te, sai dele, cala-te. Por quê? Foi uma pergunta que me fizeram. Né? Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram aqui. Tá? Uma das perguntas que fizeram foi essa. Por quê? Se o demônio começa a anunciar que ele é o Filho de Deus, o Santo de Deus, tá? Os fariseus viriam, prenderiam Jesus e matariam. E estava no início do ministério dele. Não era hora de Nosso Senhor morrer. Não era hora dele passar daqui para o Pai. Essa hora chegará, não é agora. Por isso ele ordena todo esse silêncio. Também quando ele cura, ele ordena. Quando cura aí, vai para casa, não sei o quê, não diz nada, fica lá, tá, principalmente na expulsão do demônio. Cala-te. O Senhor não quer que anuncie por quê. Não tinha chegado a hora dele. Tá? Então tem todo esse segredo messiânico, para não dizer que ele é o Messias, tem que ficar calado, bem caladinho. Tá? Nesse sentido, para não anunciar que ele é o Messias. Não consentia, porém, repetindo, que os demônios falassem, ordena que se calem, pois eles sabiam quem era ele. Ele não quer que anuncie que ele é o Messias. Agora não. Daí a 3 anos pode gritar, falar, anunciar que chegou a hora. Agora não chegou a hora de Nosso Senhor. Versículo 35. De madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. É uma grande característica de Jesus no Evangelho de Marcos. Ele se retira sozinho
e ora. Muito importante para nós cristãos, católicos, cristãos, se retirar e orar. Fazer a nossa oração. Jesus se retirava e ia para o deserto fazer a sua oração. Esse contato com Deus, com o Pai. Importante ter um retiro pessoal. Frequentemente, na Sagrada Escritura, Jesus vai e ora. Tá? Ele se põe em oração, em silêncio, solidão, sozinho com o Pai. Muito importante, irmão, versículo 35, você fazer o que Nosso Senhor fez. Ele se levanta, anastas, que é o mesmo verbo da ressurreição, anástasis, anastas, ele se levanta e se retira, exceltem, ele se retirou, o mesmo verbo usado para expulsar o demônio, sai, se retirou, e foi para o deserto, Eremon, deserto, para lá, para um local deserto, Eremon Topon, e lá ele orava, prosnirreto, ele se põe a orar. Retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Importante para cada um de nós aqui se retirar e orar frequentemente. Durante o dia, uma vez a cada 2 dias, uma vez por semana, orar. Ter aquele contato com Nosso Senhor. Versículo 36, Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. Ele saiu sem dizer a ninguém. Não falou com Simão, não falou com André, não falou com Tiago, não falou com João, não falou com ninguém. Se retirou. Chegou a hora de orar, de rezar, ele se retira. É uma coisa imperiosa. Nunca deixar a oração. Finalmente, Pedro, Tiago, João encontram Nosso Senhor, o procuram, o acham e dizem, todos te procuram. Era eles que estavam procurando, ele falou assim, todos te procuram. E Jesus então anuncia, vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. Eles querem reter Nosso Senhor naquela cidade, naquela aldeia, Nosso Senhor ninguém pode reter. Ele está ali para anunciar. É nossa vocação, minha e sua, anunciar, evangelizar, não reter. A gente tem mania de querer Nosso Senhor só para nós. Nosso Senhor não é meu, não é seu. Ele veio salvar a todos. Então tem que anunciar. Então quando quiseram retê-lo ali na casa de Pedro, porque Simão, porque ele estava curando, expulsando o demônio, ele se retirou. Ele foi para outros lugares, ele tem que anunciar o reino para todo mundo. Não é só na casa de Simão. Portanto, então, essa consciência de anunciar e não ficar só no lugar, e não querer, ninguém querer o padre para si, nem o pastor para si. Homem, anuncie o reino de Deus. E foi por toda a Galileia, a região do norte de Israel, pregando em sua sinagoga. Já falei que Marcos é uma característica, Jesus ensina, prega, e expulsa o demônio. Essa é a autoridade dele. Expulsar o demônio. Então está muito claro aqui no início do Evangelho de Marcos, o batismo, tem João, batizado, tentado, deserto, escolhe os primeiros discípulos, entra na sinagoga, expulsa o demônio, cura, e expulsa o demônio e continua. E aqui ainda no versículo 39 diz, pregando em sua sinagoga e expulsando o demônio. O demônio ele expulsa. A doença não tem essa característica. A doença ele vai e cura o doente. Tá? Versículos 40 a 45, de novo outra cura. Todo o início é cura e expulsão do demônio. Então, para a gente notar a diferença que há. 40. Um leproso, agora é um leproso, que era uma doença maldita, vamos dizer assim, porque quem era acometido de lepra não podia entrar na comunidade, vivia isolado. Entendeu? Quando era curado, tinha que ir até o sacerdote dizer que estava curado. O médico era o sacerdote, ele tinha que observar, ver se tinha mancha ainda aqui e acolá, e autorizar para que o doente retornasse à vida de comunidade. Um leproso foi até ele aqui, ninguém leva
o leproso? Lá o demônio estava lá, levaram o demônio para ele expulsar. Depois a sogra de Pedro levaram ele até lá para ele curar. Aqui não, é o leproso que vai até ele. Por quê? Porque ele escutou falar de tudo aquilo que ele estava fazendo, na certa. Implorando-lhe de joelhos. E olha que esse aqui não era ainda nem católico nem cristão, né? Porque não tinha ainda iniciado a igreja, né? Mas ele implora e de joelho. Joelho é uma característica na Sagrada Escritura de adoração. É um ato de adoração. Louvor, adoração. Implorando-lhe de joelhos. Se queres, é muito bonita essa cura, uma das que eu mais gosto. Se queres, tens o poder de purificar. Purificar porque a lepra era uma impureza, impuritar, é uma impureza. E só se ficasse puro retornava à vida da comunidade. Segundo, se queres. Eu vejo tanta gente aí pedindo cura e quase ordenando a Nosso Senhor. Cura, cura. Não tem que ordenar a Nosso Senhor. Quem ordena não sou eu, é Nosso Senhor. Quando eu preciso de uma cura ou eu rezo para que alguém seja curado, o que eu tenho que dizer é, se tu queres, se tu quiseres. Não sei o que ordena Nosso Senhor, não. Versículo 40. Se queres, tens o poder de purificar. Se queres, é anteles. É anteles. Dinasai. Dinamos é ter o poder de me catarice. Catarice. A catarto é impuro. E catarto é puro. Tens o poder de me purificar. Se queres. Então, esse leproso, ele se lança na mão de Nosso Senhor. Ele não fica centrado nem na doença, nem na vontade dele, doente. Ele diz, se tu queres, ele se coloca todo na mão de Nosso Senhor. Ele se lança na mão de Nosso Senhor. Se tu queres, tens o poder de me purificar. E antes se prostra, adora. É isso que eu tenho que fazer, irmão. Estou precisando de uma graça, de uma cura. Senhor, se tu queres, é o abandono total. Esse leproso, ele se abandonou todo. O Senhor estende a mão, toca-o e disse-lhe, eu quero ser purificado. Tá? E aqui tem uma palavra que causa muito estertor, muita polêmica. Né? Algumas traduções colocam como irado, como Jesus estivesse irado, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, eu quero ser purificado. Outras traduções colocam que Jesus teve compaixão. É o versículo 41. As duas são possíveis. Jesus se irava, ele muitas vezes agia com muita autoridade. Recorde lá quando ele entrou no templo que estava vendendo coisas, ele expulsou todinho, não pediu para sair não. Com muita autoridade gritou e expulsou todos eles. Então muitas vezes se manifesta assim. Por quê? Porque o povo não entende. Querem ele para ele, né? Querem tomar Jesus para ele, né? E Jesus não é de ninguém. Jesus não pertence a ninguém. Ele é de todos. Então quando querem retê-lo, ele se ira, se irrita. Tá? Então é possível também essa interpretação. E a outra é que movido de compaixão. Em diversos passos da Escritura, ele é movido por compaixão. Estende a mão de novo, igual a sogra do Simão. Estende a mão, tocou e disse-lhe, eu quero ser purificado. Aqui ele não ordena a doença, né? Tem um imperativo que é o desejo dele. A cura é fundada no desejo do Cristo. Só é curado quem Cristo quer. E aqui está muito claro que o telo se queres. Então, é o desejo de Cristo. Eu quero ser purificado. Ordena, tem ordem, mas não de expulsar. Tá? É a ordem de dizer que eu quero que tu seja purificado. O leproso se abandonou todo e Nosso Senhor curou. Não tem violência, o leproso não grita, não tem demônio, aqui não tem nada. Muito diferente do demônio lá. E logo a lepra o deixou. Nosso Senhor cura pela palavra e por atitude. Isso aqui toca, levanta. Né? Muitas vezes usa a mão, se aproxima, mas é pela palavra. Do jeito que Deus cria pela palavra, lá em Gênesis 1, o Senhor falou e criou, aqui ele recria pela palavra. Ele cura, toda cura é uma recriação pela palavra. Isso é muito importante. Né? Deus cria
pela palavra e cura ou recria pela palavra. E a palavra de Deus não é só som, é som e realização. Ele cura quando ele fala. Ele cura quando ele fala, né? E quando fala, cura. Né? Então a cura se dá pela palavra, mas é uma atitude concreta. Quando ele fala, acontece algo. Esse é Deus. A palavra de Deus é algo concreto na cultura judaica, não é só som, não. Ele cura quando ele fala, eu quero ser purificado. Pronto, está curado. É um ato da palavra, mas a palavra de nosso Senhor é palavra e ação. Importante entender isso. E logo a lepra o deixou. E ficou purificado. Não, ele não estava impuro, ficou purificado. Tá certo? Advertindo-o severamente, despediu logo. Dizendo, não diga nada a ninguém. De novo ele manda ficar calado. Porque não tinha chegado a hora dele. Se começasse a anunciar, oh, tem alguém aqui curando, tirando o demônio, e não sei o quê. Os fariseus viriam, prenderiam Jesus e ele morreria agora. Que estava só iniciando o ministério. Então fique calado. Então a gente tem que calar, não tem que falar. Tem hora de falar, hora de calar. Tá? Advertindo-o severamente. Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Toda cura de lepra tinha que mostrar porque o leproso estava impuro e impedido de entrar na comunidade. Então tinha que voltar ao sacerdote, mostrar que estava todo curado, para que retornasse à vida da comunidade. E oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que ele seja de prova. E também, no caso da cura, tinha que oferecer a Deus alguma coisa. Né? Quando pecar, tinha que oferecer a Deus alguma coisa. Quando na cura da lepra, tinha que oferecer a Deus alguma coisa. Em geral, um sacrifício de um animal. Leia lá o Levítico, que cada doença, cada cura, cada pecado tem um sacrifício. Cada purificação, recorde Maria, quando ela foi se purificar, que nasceu, purificação porque tinha vertido sangue, né? No nascimento tem sangue, a mulher verte sangue e derrama sangue, então foi se purificar e ofereceu um par de rolas ou 2 pombinhos porque eram pobres, é a oferta dos pobres. Ali está muito claro que Maria e José eram pobres, né? E também Nosso Senhor foi naquele momento apresentado a Deus. Maria, purificação, ela ofereceu um animal ao Senhor por purificação, pela purificação. É o que está escrito na lei dos judeus. Tá? O que Moisés prescreveu, quem é Moisés aqui? A lei, toda a antiga aliança. Para que ele seja de prova. Só podia retornar o convívio da comunidade quando fosse até o sacerdote e pagasse o tributo, esse animal, alguma coisa. Ele, porém, o leproso aqui, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia. O leproso aqui foi desobediente. O Senhor mandou ele ficar lá e não ficou calado, não. Ele começou a anunciar o que tinha acontecido com ele, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Claro, começaram a dizer, ele cura, tira o demônio, ele cura, não sei o quê. Todo mundo vinha até onde ele estava. Permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Então esse é o início do Evangelho de Marcos, primeiro capítulo. Nós estamos analisando cada versículo assim, depois a gente faz mais uma síntese, né? Porque as coisas se repetem e vamos continuar o nosso curso. Primeiro capítulo, encerramos agora com o batismo, tentação, o primeiro anúncio do João, né? Jesus inaugura sua pregação, vocação dos 4 primeiros discípulos, lá na sinagoga quando expulsa o demônio, depois cura e expulsa o demônio. Jesus ora sozinho e cura um leproso. Agora vem aquela famosa cura do paralítico, que eu falei, né? Que é emblemático, muito importante no Evangelho de Marcos, que fala exatamente da missão de Nosso Senhor. Nosso Senhor não veio libertar politicamente, socialmente, ninguém de nada. Ele veio curar a gente do nosso pecado. E esse relato da cura do paralítico, vou introduzir hoje, depois a gente continua, fala exatamente sobre isso. Ele veio perdoar o pecado. Cura de um paralítico. Entrando de novo em Cafarnaum, tinha se retirado, tinha orado, retorna a Cafarnaum. Depois de alguns dias,
souberam que ele estava em casa. Casa de quem? De Simão. Ele está na casa de Simão. Tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra do Senhor e ensina. Só fui introduzir o que vai acontecer na próxima aula. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente. São Miguel Arcanjo.